O CIT divulgou recentemente sua lista de ações preferidas no mercado brasileiro, que foi atualizada após o encerramento da temporada de balanços. E entre os destaques, as escolhas refletem os setores que, segundo eles, têm um potencial de crescimento significativo, um potencial de superar os índices de mercado. Será? Descubra quais setores estão em alta e como essas ações podem se beneficiar do cenário econômico atual. Desvende estratégias e análise de mercado. Então, vem para o Trend Squad. Hoje o dólar recua frente ao real e o Ibovespa continua o movimento de alta, com otimismo pela tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso, continua o centro das atenções, e também os dados do IPCA de novembro, que vieram praticamente em linha com o esperado. Ontem também o movimento foi de alta, fazendo suporte ainda nos 126 mil pontos. As notícias chegaram da China. A mídia estatal da China informou ontem que o país vai adotar um afrouxamento monetário no próximo ano, com parte das medidas de apoio ao crescimento econômico, marcando a primeira mudança desde 2010. Mas não se pode acreditar muito no que sai dali, a gente tem que olhar para o gráfico. Então, é que ele vai voltar a atuar na abertura de agosto. A gente tem um pivô de alta por enquanto, se confirmar esse número inteiro, né, os 128 mil pontos, para retornar à abertura de novembro. Está próximo que é o 130. Então, ele pode repetir esse movimento aqui do final de novembro até se aproximar do número inteiro. A abertura de novembro está aqui em cima, 129.718. O problema do Ibovespa continua aqui, que é o 122.500. Suportes ontem foram de Petro e Vale, né? A notícia foi bem recebida pelos mercados emergentes, investidores em busca de ativos atrelados às commodities, uma vez que os preços de mercadorias importantes, como o petróleo e minério de ferro, né, também ontem tinham forte alta. Mais a Vale, né? Vale, CSN, que a China é o maior importador de matérias-primas do planeta, né? Mas não se pode acreditar muito no que sai dali. Então, hoje, inflação, amanhã, decisão de política monetária. 0,75 ou um ponto percentual de alta para a Selic. Segue em 11,25 por enquanto. Mas a cada semana que passa, o mercado eleva a projeção da Selic e uma inflação mais alta também. Que o mercado, né, começou a reagir mal depois que o governo anunciou o plano para expandir a faixa de isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil reais. Isso veio acompanhado de um esperado pacote de medidas de contenção de gastos. Então, mas ainda não confirmou esse nível, né? Porque se perder esse nível aqui, é a mínima do ano. Está aqui próximo ao 119. Depois, só no 114. Fazer toda essa perna aqui. Olha o mês. Repetindo o movimento aqui de agosto, porque o padrão aqui é baixista. Mas o Ibovespa vai voltar aqui para baixo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá muito ruim aqui. A situação tá bem ruim, né? Bem ruim mesmo. E o dólar. Dólar, por enquanto, perde 0,32 hoje. Continua aqui nos R$ 6. Aqui é o movimento da abertura, que abriu com gap. A tendência é fechar esse gap agora, né, em 6,8. Está acumulando para renovar a máxima. Olha a semana. Movimento de continuação. E o mês também, porque 6,11 foi a última máxima, que é o 61,8. E o 100% está em 6,28. Próxima máxima aqui para o dólar. Aqui o problema é se voltar a perder os 5,50. Uma zona muito importante que tem ali. Demorou a sair desse nível. Então, a reversão acontece só aqui embaixo, né, nos R$ 5,50.
O real continua enfraquecido, né? Mas é só a gente olhar as demais variáveis, né? Câmbio, inflação, juros, contas fiscais. O Brasil tem muitos problemas na área fiscal, que tem impactado a taxa de juros e, por sua vez, o câmbio também dispara. Heatmap, petróleo em alta, consumo, tem os frigoríficos, pelo menos JBS e Brasil Foods, perdendo mais de 2%, Marfrig 0,44%. O setor hoje está mais fraco, né, após a forte alta de ontem. Sim, Semin 3, continua em alta de 1%, os em Minas. Suzano perde 2,25%, Ambipar, Embraer. Enquanto o movimento tá tranquilo, né? Vamos esperar amanhã a decisão da Selic. E a inflação para os Estados Unidos também amanhã. A inflação, as perspectivas de inflação, inflação de longo prazo não para de subir, né? Fez um recuo aqui, mas continua acima da média. Inflação real passou a média, né? Mas ainda não disparou. E a de curto e médio prazo, né? Segue morna, né? Segue abaixo da média, sem grandes alterações aqui. Se as três estiverem no mesmo sentido, fodeu, sempre falo. Aqui são as ações, as escolhas do Citi para as queridinhas do Citi para o mercado brasileiro, né, que divulgou recentemente a lista de ações preferidas, após o encerramento da temporada de balanço, e as escolhas refletem os setores que eles consideram com um alto potencial de crescimento, pode até superar aí, os índices de mercado. Então, são as principais escolhas do Citi. CIA, Itaú, que seguem acima do Ibovespa, a Vivo, já um pouco abaixo do Ibovespa, aí já com um grande distanciamento é Prio, Iguatemi, Vivara, Vale, Rent, né, Localiza e Hapvida com pior desempenho. A gente colocar aqui desde o início do ano, tem CIA com forte movimento, que ela sobe desde o ano passado, e Itaú. A Vivo já perde 2,57, Prio 11, Iguatemi 20, Vale 22, Vivara 32, 41 a Hapvida e 44 a Localiza. E aqui as moedas, né? O real tá lá para baixo, vou colocar aqui desde o início do ano. O DXY segue com alta de 5%. As que têm um desempenho positivo, mas ainda segue abaixo do DXY, o Rand sul-africano, 4%, e a Libra, com 1%. E ela está bem acima também do euro. O Yuan perde em 49, franco suíço 3, o euro 4, o dólar australiano 5,71, dólar canadense, neozelandês perde 7, a lira turca 14, quase 15%, e o real, ó, que delícia, né? 19 praticamente, está bem abaixo da lira turca. Então, está bem ruim, está péssimo, né? Ruim é pouco. Aí pode piorar? Com certeza, com certeza. Aqui, vamos olhar o petróleo, né? O WTI. O WTI começou com um movimento mais fraco, né? Os receios sobre as consequências aí na Síria, apesar do apoio do plano da China para aumentar o estímulo, né, de política, potencial impulso para a procura do maior comprador mundial de petróleo, né? Petróleo e minério. E a gente sabe muito bem que, por conta disso, né, as preocupações com o lento crescimento da procura, especialmente na China, vai deixar o mercado global no excedente no próximo ano. Mas agora a preocupação é com a Síria, né? Após a destituição do presidente, o Bashar al-Assad, e hoje os bancos do setor petrolífero retomaram o trabalho, né? Embora a Síria não seja um grande produtor de petróleo, mas ela está estrategicamente localizada, né?
ela tem fortes laços com a Rússia e também o Irã. Portanto, às vezes não é grande produção, mas sim a localização, né? Então, o WTI segue aqui no 69, né? Briga aqui na abertura de outubro, abertura de novembro, ano passado. Aliás, a abertura do ano passado está aqui em cima. Só vai ganhar força, né? Reverter aqui o movimento no 74, né? Para tentar os 80. Mas é aqui em cima, é que é um suporte importante para tentar a reversão. Segue aqui com uma recuperação, mas o WTI ainda vai voltar na mínima do ano, que por enquanto é a faixa aqui dos US$ 65,65. Aqui é a abertura de dezembro, 68,27, e da semana tá lá para baixo, 67,22. Já abriu um pouco abaixo do fecho da sexta-feira. E aí ontem, na sessão europeia, é que começou mesmo a se recuperar, ganhou força, né? Então, por isso continua se recuperando depois das notícias aí da China, né? Vai adotar esse afrouxamento monetário e Pequim ainda tentando estimular o crescimento econômico, né? Seria o primeiro alívio da sua posição em cerca de 14 anos, né? Porque foi em 2010 a última mudança. Continua a pressão de venda aqui no 69. Vai voltar para a mínima do ano. Agora, o problema está mais abaixo. É aqui, ó, a mínima do ano passado. Aí, se perder esse nível, só no 50 que vai parar o próximo suporte. Porque o interessante é o WTI, o petróleo, voltar a fazer suporte em 80. Mas a reversão ainda, 94, né, para bater 100. Então, uma pressão muito grande aqui, né? Eu acredito que ainda vai voltar para, não só para a mínima do ano, mas também para do ano passado. E é aqui que está a zona de decisão, que é um suporte, o WTI testando desde 2021. E a Arábia Saudita também, né, um movimento de recuperação, porque a Arábia Saudita ela está reduzindo os preços do petróleo para os compradores na Ásia, o noroeste da Europa e o Mediterrâneo também. A decisão surgiu depois que a OPEP ela atrasou mais uma vez, né, a recuperação da produção. Então, só para abril de 2025. Isso, mas também não houver mudanças para lá. Depois de dois atrasos anteriores já nesse ano, né? Se voltar a superar 69, vai buscar abertura de novembro. Tudo depende aqui, né, desse número inteiro. Ó, ainda tem resistência aqui, ó. Já começa uma pressão de venda. Olha o WTI voltando aqui para o fecho de ontem, que é a abertura de dezembro. Vai voltar para 68,27. Então, agora, a situação é com o Irã. Essa transferência de poder seguiu há 13 anos de guerra civil, pois vinha mais de 50 anos do domínio brutal dessa família Assad, né, na Síria. Então, gera essa instabilidade regional, mas onde as commodities, né, o petróleo se beneficia, né, porque começa a se recuperar. É de 3% no ano, 11,59 ano passado. Pior ano aqui foi, ó, 2014, né, 46%. Os preços caíram bem. Começar com as análises, começar por Itaú. Itaú no ano sobe 1,27 por enquanto, né? O Itaú é classificado como a melhor aposta no setor financeiro brasileiro. O Sítio também já elevou o preço-alvo das ações para R$ 37, destacando a execução consistente do banco, né, as perspectivas de crescimento, do crédito e o menor impacto de riscos regulatórios se comparado a outros bancos, né, a concorrência. Bom, a inadimplência no Brasil a gente já sabe que está bem alto. Se a Selic continuar em alta, também vai impactar os bancos. Terceiro trimestre, ó.
prejuízo para o Itaú. Resultado e receita. Segundo trimestre, prejuízo. Primeiro, final do ano passado, lucro. Aqui a abertura de novembro, que é R$ 35. Itaú tem a abertura da semana em 32,75. Itaú vai voltar aos 33,50. 33,57 aqui é a abertura de dezembro. Tem um monte de coisa marcada aqui. Deixa eu ver se é a abertura. Não, a abertura de dezembro está aqui para baixo. Tirar isso aqui. A abertura da semana e a abertura do mês de dezembro está aqui para baixo. Então, tem movimento até os 33,50 ainda. O suporte continua nos 32, é a mínima da última semana, né? Confirmando, já tem o suporte aqui embaixo, né? A faixa dos 31. Reverteu, confirmou aqui os 35, em 27 de novembro. Um gap de fuga, mas fechou. A semana, ó, recupera, mas vai refazer toda essa perna. Olha a semana aqui do dia 25 de novembro, 4,43. E o mês, ó, é o espaço que a gente tem até a média de 20, né, os 31. Aqui está o início do ano, né, que é 32,52, que é a abertura do ano. A máxima histórica 37,79, que é setembro. O problema aqui é se voltar a perder os 28, né, que já entra uma maior pressão de venda. Ano passado é a abertura de 2022. Então, eu projetei aqui para o Itaú, foi o trimestre? Foi. Eu projetei aqui a pandemia, o início da pandemia. O 100% é 38,19. 33,58 é o 61,8. Né? Então, ainda não confirmou. Próxima máxima de Itaú é 38. Já está se aproximando, então pode fazer o 100% aqui, que já é a linha mediana do segundo canal, né? Porque desde a pandemia, Itaú se enfiou num canal aqui. Ainda não confirmou. É justamente aqui esses 34. Só que, por enquanto, a recuperação aqui tem um limite. No máximo, os 33,50 até bater 31. A gente vê aqui no mês, 3 meses, aliás. Está acumulando aqui para renovar a massa. A última projeção está lá nos 45,64. 2020 perdeu 11, 2021 16, 12 em 2015, 2011, subprime 0,24. O pior ano aqui para Itaú foi 2021, 16,68. Esse é o movimento, né? Vai recuperar para refazer, para voltar aos 32. Aí, confirmando, volta para o início do ano, né? O suporte aqui, mas é em 28 que reverte. O problema está aqui embaixo, para o Itaú, R$ 28 ainda. Vale. Bom, Vale abriu já com gap grande, né? Após as notícias da China, que a gente não pode confiar muito no que sai dali, né? Porque o movimento de setembro, ó, que anunciou medidas de apoio também, ela deu um salto, mas acabou fechando recentemente, né? No início do mês passado, fechou esses gaps. Aliás, ainda tem um aqui embaixo para fechar, que é o movimento até os 56. E por enquanto, um inside bar na abertura de agosto, 59,67. O gap aqui é bem grande. O gap aqui para Vale é bem grande. Ela abriu a semana no 58,85 e aqui a abertura de dezembro, 55,18. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é da semana passada. A abertura do mês de dezembro está aqui. Eu não troquei.
E aqui está a abertura da semana, que é a faixa 50. Abertura do mês de dezembro, tá aqui, 58,85. Aqui é setembro, 2022, novembro. Então, esse inside bar, como já bateu aqui o número inteiro, pelo menos até a faixa de 59 volta, que é a máxima da última semana. Olha o espaço que tem aqui até a média de 20 e também de 200, né? E faz o vazio aqui por enquanto. Semana, confirmar, né? Ainda pode bater novembro outra vez. Nesse aqui é uma recuperação, que é o 62, porque desde setembro, a gente tem muita pressão vendedora aqui nesse nível, nesse número inteiro. Padrões baixistas. E ainda tem muita sombra aqui embaixo. É a faixa aqui do 56. Aliás, a zona de compra dela ainda está mais abaixo, né, que é 54,75. A compra dela está aqui embaixo. Então, enquanto houver sombra exposta, os testes vão continuar. Agora, no 53 é que começa aqui o problema. É essa longa sombra aqui ainda de 2021. Aqui está a abertura do ano dela. Deixa eu ver aqui. A abertura do ano dela está aqui para cima, 77, 73. Não tem pagamento de dividendos, que já está tudo desconfigurado. Deixa eu botar aqui, peraí. Abertura do ano dela. Lá no 77 e 60. E do ano passado está aqui, ó. É 81,73. Então, ela só vai reverter esse movimento aqui já no 68. E aí ela pode voltar a se aproximar da abertura do ano. Só aqui em cima. Ela voltar a superar esse número inteiro. A tendência dela é de alta ainda. Só vai reverter a tendência aqui para baixo. Mas no ano, 22,55 que ela perde. Então, ela é muito dependente da China. E é focada em exportação. Receitas dolarizadas, né? Assim como Suzano, Ambev, JBS. Mas também, se a empresa tiver uma dívida em dólar muito alta, claro, isso vai aumentar o custo dos passivos também. Não há milagres. Mas um dólar forte também tende a beneficiar essas empresas. Com a desvalorização do real, tá aqui fechando o gap, tentar fechar gap e vem a 59. O movimento aqui de abertura, gap de fuga. E ela permanece na lista, né, das queridinhas também, devido à sua forte posição no mercado global das commodities, né? A demanda contínua por minério de ferro, especialmente da China, mas a gente tem que ver que a China, né, tá já com a crise do setor imobiliário, que já se arrasta há anos, né? Então, isso impacta a Vale, né? Porque a maior parte da produção dela vai para lá. VEG é outra queridinha. A VEG bateu aqui os 52, né, que foi no dia 28, e desde então recupera. E o problema da VEG, é só aqui embaixo nos 46, é uma zona de gap ainda. Aqui é agosto, aqui é o mês de setembro e aqui novembro. Não, outubro. Novembro, novembro está aqui embaixo. Novembro está aqui. 55 também. Então, ainda tem suporte, hoje um gap de fuga, né?
E aqui as zonas que eu não tenho marcadas, onde ela abriu a semana, foi 55,60. E a abertura da semana passada, tá aqui embaixo, 53,55. É o mês de dezembro, né? Só que aqui ela vai fazer mais um movimento, um número inteiro, até até o 56, que é a máxima da última semana. Eu também tinha formado aqui uma cunha ascendente, e aí confirmou. E o próximo suporte era o 52, nessa acumulação aqui entre agosto e setembro. Primeira zona de suporte dela é 51. Mas a VEG, ela não terminou o movimento ainda. É, já, né, que é a última projeção, ó, ela está renovando máxima, né? A máxima dela é 57,22, ela foi 57,31. Ela está renovando máxima histórica hoje. É pouca coisa, mas está. Dizer, agora, para ela renovar outra vez, ela tem que confirmar a faixa 50. Então, já tinha a projeção aqui de 2022, que é abril mais junho, ela praticamente já fez aqui a última projeção. No ano, alta de 53%. Agora, se eu projetar aqui, ela também já deve ter feito todo o movimento aqui, que é 2022, ó. R$ 54,50 ou 61,8 e 62 o 100%, né? Projetando aqui 2022. A próxima máxima dela, R$ 62, aí para a VEG. A VEG, ela também tem destaque porque, pelo seu potencial, né, de se beneficiar de políticas industriais nos Estados Unidos, né, também é outro fator que pode alavancar ainda mais a VEG, e pela forte demanda por equipamentos de energia, que é considerado uma boa proteção contra a concorrência chinesa. Os painéis solares da VEG e agora com o Trump, pode ser uma boa também para a VEG continuar o movimento de alta, porque aqui a gente tem uma acumulação de setembro, outubro, novembro, uma pressão de compra aqui, o 51 é o primeiro nível de suporte dela, pode jogá-la mais a níveis mais altos. 61,8 aqui é os R$ 61, né? Que é o 100% daquela projeção é 62. Então, ela vai continuar renovando o máximo aqui, ó. E o problema dela, lá nos 46. Por enquanto, a VEG agora vai encontrar suporte aqui na máxima da última semana, no número inteiro, né? Vai refazer aqui o movimento. Vai renovando o máximo outra vez, 53,26 no ano por enquanto, 2020 subiu 118%, 2019, 2008 foi um péssimo ano para ela, 49%. Localiza. O último vídeo que eu fiz foi falando das locadoras, né, dos carros elétricos, né, Localiza e Movida, e a China está marcando marcação, uma marcação intensa, né, na guerra dos preços dos carros elétricos, né?
E a enxurrada não é só com aço, mas com os carros elétricos também. A BYD tentando espremer os fornecedores, né? Para quê? Para baixar os preços. Depois que concorrência com a Tesla, né, já invadindo o Brasil com menores preços, mas não há muita hipótese, não, né? Elas só tiveram prejuízo desde então. E a baixa demanda no mercado de aluguel, principalmente. Essa procura por esses carros é limitada. Os consumidores ainda preferem carros combustão, questões de familiaridade também, né? Não há uma infraestrutura no Brasil ainda para carregamento, e que faz com que muitos carros fiquem parados nos pátios, né? Uma desvalorização acelerada deles também. Tiveram que vender os modelos que elas adquiriram, tiveram que vender por valores muito abaixo da tabela. Então, no próximo ano, né, embora haja grandes oportunidades no mercado de veículos, os elétricos, a concorrência no mercado também vai se tornar cada vez mais intensa, né? Entrando numa batalha decisiva. Então, a BYD está pressionando para reduzir os custos, né, só que não. E depois nem eles querem o carro. Então, a Localiza a tendência é continuar, né, o movimento. Projeção que eu havia feito aqui, ó, R$ 32,12 ainda, que é o 61,8 do mês de agosto, onde ela voltou na abertura do ano passado e de 2022. Já ela testou 50. Só que aqui ela não voltou a superar 45. E aí ela confirmou no mês passado, 32,12. A abertura do ano dela de ano. No ano, 46,51. 22 em 2021. E o pior ano dela, 2008. 60%. A crise do subprime fudeu muita gente. Ela engolfou aqui na abertura, mas não fechou o gap ainda. Ela vem fechar esse gap, rejeitando por enquanto os 35, a abertura da semana dela, que ela já testou hoje na abertura, da semana passada e no mês de dezembro, né? E eu tenho resistência aqui em 39. Aqui é a abertura de novembro, 42,53, e aqui embaixo de outubro, R$ 41,10. Ó, desde o dia 27 de novembro, que ela rejeitou os 44, não parou mais. E com gap, ó. Um gap aqui que nem foi fechado. Então, por enquanto, ela vai fechar a gap, vai fazer mais um movimento, porque ainda tem o sombra, voltar nesses 34,50, e aí definir, confirmar movimento. Isso aqui é continuação. Ela já deu o gatilho aqui na semana de 12 de agosto. Aí, o 61,8 é o próximo suporte em R$ 32,12. Tá bem ruim. E ela é a maior locadora do Brasil, né? Lidera o mercado. Depois, principalmente após a fusão com a Unidas, né? Consolidou-se como uma principal empresa no setor na América Latina. Mas os carros elétricos, não, não. Essa diversificação de frota, né? Elétricos, híbridos, mas só que a desvalorização rápida desses modelos, né? Deixa os pátios tudo cheio, para ela e para a Movida. Então, o próximo suporte é 32 ao trimestre. Olha a continuação aqui, julho, agosto, setembro. 32. E já vem trabalhando no movimento de pandemia, né? Aqui a pandemia, a mínima está lá nos 19. Bem ruim, né? E é justamente aqui para baixo que ela vai quebrar a tendência.
Tá bem ruim, né? 46,35 por enquanto, porque ela bateu os 32, vai ter muito mais. Uma que ela vai fechar a gap. Bem ruim que o papel. Telefônica, Telefônica perdendo 4% no ano por enquanto. Aqui eu tenho o mês de novembro, que é 52,63, a abertura do ano dela, e aqui é a zona de reversão. Aqui é o mês de outubro, R$ 56,04, 56,92 é a máxima histórica dela já no final de setembro. E aqui uma cunha ascendente, ela voltou aqui para a abertura do ano. Bom, aqui a Vivo, ela já voltou na abertura da semana, 51, 59, então ela tem movimento até o 51 outra vez, continua fazendo suporte aqui nesse número inteiro. Se confirmar, aí eu já tenho barra grande, que é do dia 3 de dezembro, semana passada, movimento até os 49,50. 49,13 é a abertura da semana passada e do mês de dezembro. Por enquanto, ela deve ficar por esses 51. Mas se confirmar, ó, 49,50. Vai voltar aqui para baixo. A Vivo também foi escolhida com capacidade de oferecer retorno. Na verdade, o setor. Um retorno consistente em um cenário de recuperação econômica no Brasil. Recuperação econômica? Não. Recuperação econômica não, né? Não tem nenhuma recuperação. O Brasil está afundando. Só que em momentos, mesmo em momentos de crise, Selic alta, setores, né, de utilidade pública, comunicações, mesmo que sofram, que sofrem impacto, né, como foi a pandemia, mas é aquilo, né, os boletos não deixam de chegar, né, todo mês. Portanto, aqui é uma zona importante, né, a zona de reversão dela, 47,50, que é logo abaixo já tem 2022. Aí sim, aí é que o problema começa para ela, porque por enquanto a possibilidade de topo duplo e o vértice está aqui embaixo, é 2022. Ano passado é 35,48 a abertura. Então, por enquanto, a gente tem aqui um inside bar. Como eu tenho uma barra grande aqui para baixo, né, ela pode voltar da semana passada, ela pode voltar a se aproximar dessa abertura. É um movimento até os 49,50. Olha o mês. Vai voltar a atuar nesses 47,50. Tem mais movimento, até bater os 53 outra vez, que é a abertura do ano. É o que ela tem feito aqui, ó. Um, dois, três, até confirmar. Aqui é a abertura do ano passado, 35,48. A tendência dela é de alta. O ano perde 4%, 4,14. Em 2022 perdeu 17. Trimestre, ó. Ela faz uma barra grande. Nesse caso aqui, devolveu tudo. Por enquanto, não devolveu tudo, né? Porque a pressão maior vai ser, vai ser aqui se ela perdeu o 2022, nos 43,50. Por enquanto, a tendência dela é de continuação. Ó, ela subiu aqui em 2021, início de 2022, aí reverteu. Subiu outra vez, reverteu. Subiu outra vez, reverteu. Projetar esse último movimento dela, já corrigiu aqui, 100%, depois 66%. Não pode ser o 66, que aí já é muito. Deixa eu ver o ano. Isso aqui é o ano passado, que ela subiu 49.
projetar aqui 2022, 59,65 é o 61,8. Depois 65, 71. Ela já foi a 57, e a próxima máxima está lá nos R$ 59 para telefônica. E isso, se ela não perder os 43,50, abertura de 2022. Por enquanto aqui, ela volta para o número inteiro. Mas ela vai voltar a atuar nesses 47,50. O perigo está mais abaixo. E o último trimestre dela, né, lucro, resultado e receita. Segundo trimestre, resultado negativo. A receita não subiu tanto. Primeiro trimestre, resultado também não foi tão grande assim, não foi tão forte a receita, resultado negativo. No final de 2022, lucro também, que é 51 para 23. Outras queridinhas aí do City, Rap Vida, não sei como, né? Rap Vida, ela se destaca no setor de saúde suplementar, mas ela desde que que foi anunciada, né? Porque ela fez a fusão com a outra de saúde, que era a Notre Dame Intermédica, né? Foi em 2021 que foi anunciada, aí então foi o desastre para ela, porque não parou mais. 2019, 2020, ainda teve aqui o movimento de alta, 2019 até 106%. Uma fusão dela só foi anunciada depois. A Notre Dame Intermédica, né? O grupo também era cotado, né, que era a GNDI 3, mas a fusão só foi anunciada no início do ano. Desde então não parou mais. E aqui, 2019, né, houve um otimismo, né, do mercado em relação ao crescimento da empresa, né, no setor de saúde suplementar. Foi um ano também de expansão significativa, né, justamente através das aquisições. A Hapvida também investindo em ampliar a base de beneficiários, sua rede integrada de hospitais, clínicas, laboratórios. Foi um ano de expansão. Mas também, né, com a fusão com a Notre Dame Intermédica, com o grupo, né, que foi só anunciado 2 anos depois. E aí já vim especulando, né, sobre as consolidações do setor, desde antes, porque o mercado de saúde suplementar ele é bem fragmentado, né, tem espaço para consolidação. Só que, quando foi anunciada a fusão, né, criou-se uma das maiores operadoras de saúde no país, mas as sinergias prometidas não se refletiram nos resultados financeiros. O desempenho dela no ano, 43%. E isso gerou incertezas, né, sobre custos operacionais, a eficácia das operações pós-fusão. A pandemia também foi outro fator que aumentou os custos de saúde, né, do setor, pressionou as margens e impactou diretamente o lucro da empresa. Outra coisa são os juros elevados no Brasil, que tornam o custo de vida mais caro, né, que é especialmente relevante para as empresas, claro, né, para o setor de saúde, porque logo no início do ano essas empresas vão logo atualizando os preços, né, mas elas dependem do financiamento para expansão. Então, alta nos juros torna esse tipo de ativo, esse tipo de empresa menos atrativa, né, em relação aos ativos de renda fixa. Só que ela que nem tem liquidez mais. A abertura aqui da semana, a abertura da semana passada, no mês de dezembro, ela pode refazer o espaço aqui até a média de 20, né? Faixa de 2,81 por enquanto. Aqui está a abertura de novembro, 3,53. Abertura do ano e acho que do ano passado ali. É.
do ano passado, 2022, R$ 10,38. Então, para ela reverter isso aqui, ela precisa voltar a superar R$ 8. E foi aqui em novembro de 2022 que ela confirmou esse número inteiro. Então, a situação só piorou para ela, né? 2021, a partir de 2021 só piorou, porque o mercado, né, os investidores têm sido bastante céticos quanto à capacidade da empresa de sustentar esse modelo integrado. O cenário econômico no Brasil não ajuda. Aí tem a pressão de redução dos custos, o plano de saúde corporativos, a inflação alta, ou seja, nada ajudando. Aí fica difícil. A mínima histórica dela é 1,93, ó. É ano passado. O IPO dela está aqui em 2018. É a faixa aqui dos 5,30. Então, ela está refazendo todo esse movimento. Ainda pode bater os R$ 2. Já foi a 2,40. É refazer isso aqui. Aí aqui ela pode reagir outra vez. Está bem difícil. Ela acabou arrumando aqui um pivô de baixa, né? Conversa em 3,50. Aí ela volta a 2 para tentar retomar aqui o movimento. Mas está muito ruim. Primeira resistência dela já é 5. Eu já tenho aqui o IPO dela. E depois, para reverter, R$ 8, que é para refazer essa perna aqui. É os 11. Ah, não, tá muito ruim isso aqui. Nem liquidez tem mais. Ó, até 1 hora é péssimo, né? Bem ruim. Ó, o trimestre dela. Receita, em linha com o esperado, não mudou muito, resultado negativo. Segundo trimestre, prejuízo. Primeiro também. Final do ano passado, prejuízo. Então, péssimo. É como eu já falei em outros vídeos, quando uma empresa anuncia fusões e aquisições, a notícia por si só já é um péssimo sinal. Ela ou precisa buscar um crescimento rápido, ou então, né, buscar sinergias, né? Mas para isso também vai exigir um capital maior, né? Ela vai, ela vai conseguir através de dívida ou, né, a emissão de ações que, consequentemente, vai haver a diluição dos acionistas. Então, não é boa ideia, né? Mas a gente vê que o papel está bem ruim, a Hapvida. Outra escolha do CIT é a CIA. A CIA começou a reverter o movimento, né, no ano passado. Ela chegou aos R$ 2 e a CIA foi até incluída, porque eles retiraram 3 ações e incluíram outras, né? A CIA foi uma delas, né, que ela foi adicionada como uma aposta tática, né? Então, a CIA, ela tinha formado aqui um ombro, cabeça a ombro, e aí no dia 28 ela confirmou aqui ó, a neckline 11,50, aqui a abertura de novembro, a abertura da semana 10,17 e do mês de dezembro 10,59. Então, a tendência é que, como houve um rompimento e ela já fez aqui o movimento, ela voltou aos 10, é voltar a buscar essa neckline. Pelo menos até os R$ 11 tem movimento aqui para ela, que ela abriu com gap hoje de fuga. Olha o vazio que ela tem para refazer. Então, agora o próximo movimento é 11, depois ela pode voltar a fazer suporte na abertura de dezembro, até terminar esse vazio, né? Faixa de 11,50 e voltar para a neckline. Agora, se ela confirmar que esses 9,50, ela volta aqui para a abertura de agosto, que é 8,54. No ano ela ganha 36, mas de 2020 até 2022 foi só quebradeira aqui para a CIA.
E ela teve, né, que rebolar para melhorar isso daí. O maior impacto aqui foi da pandemia. 2021 também ela perdeu mais, 2022 ainda perdeu muito mais, porque o setor de varejo, especialmente de roupas, calçados, foi fortemente impactado pelas restrições. Assim como outras lojas, como outras empresas, a C&A também não estava preparada para isso, o e-commerce. Então teve que fechar muita loja, né? E resultou em queda acentuada das vendas, claro. E com isso, houve um aumento no estoque dos produtos, e aí gerou as pressões para liquidação e redução de margens. Porque a pandemia trouxe consigo a migração para o e-commerce, né? Mas só que C&A demorou, mas demorou para fortalecer sua presença nos canais digitais, né, em comparação com a concorrência. Portanto, aqui ela vai buscar uma recuperação. Quando sobe 36, ó, operação que ela tem aqui para refazer, que já bateu os 10, né, número inteiro, vai buscar outro número inteiro, e a média que de 200 continua flat aqui no 7. Já havia projetado aqui um movimento de junho, só que ela ainda não confirmou, né? Que a faixa de 8,50 ela reverteu. E a última projeção, 7,37. Olha o mês da CIA. Aliás, também a recuperação dela foi praticamente em V. E ela já voltou aqui à abertura de 2021, 12,98. A máxima histórica dela é 2019, ao final do ano, que é R$ 19,47. Então, se ela repetir esse fractal aqui, o que eu não acredito, mas pode acontecer, se houver uma pressão de venda aqui, acredito que ela faça suporte nesses R$ 8, não mais do que isso. Mas se repetir, ui, meu Deus. Se ela repetir esse movimento aqui da pandemia, ela vai voltar para R$ 6. Mesmo porque eu já tenho um sinal aqui de novembro, que é um dark cloud, né? A gente pode até ser padrão baixista, né? Para isso, né, a reversão dela, né, para confirmar esse padrão, é 8 ainda. E aí o 100% já está lá em 5,54, ou seja, é onde ela vai voltar para R$ 6. Ela vai refazer parte desse fractal aqui, 2020, início de 2021. Ela também já está numa zona de venda. Agora, como a barra é grande, é onde ela vai buscar mais uma recuperação. Vai tentar se aproximar dessa abertura. Então, a pandemia também, né, veio piorar a coisa. Ela demorou para fortalecer, assim como outras, a presença digital. E o consumidor também priorizou compras de itens essenciais, claro, principalmente alimentos. Então, o varejo alimentar não sentiu tanto, sentiu, mas não foi tanto, né, como roupas e calçados. Vão reduzir os gastos no vestuário. A inflação alta, Selic alta, né, juros elevados, isso reduz o poder de compra, impacta diretamente o varejo. O aumento da Selic encarece o crédito ao consumidor, isso afeta negativamente de bens não essenciais, já sabe, né? Além da concorrência, né, com Shopee, Shein da vida, que oferecem preços agressivos. Então, nesse período, ela enfrentou desafios na estratégia de expansão, né, no controle de custos operacionais. A estratégia dela, ela também não conseguiu acompanhar a rápida transformação digital, né, foi um sopro. Então, ela começou a reformular as estratégias, na estratégia Omnichannel, que ela integra a integração entre lojas físicas e online, para alavancar as vendas. Foi isso também que deu um blow up aqui para a CIA, né? Estratégias de marketing também, as campanhas, né, as parcerias, as campanhas para poder reposicionar a marca no mercado.
e estratégias para focadas em outros públicos, né? Públicos jovens também, para ampliar o alcance. O fato é que deu certo, né? Porque, ó, aqui está a abertura do ano passado, que é 2,28. A mínima dela está abaixo de R$ 2, e aí em maio é que ela começou a ganhar força. Novembro ela deu outro gás aqui e não parou. Agora o padrão do mês passado já é baixista, né? Se ela repetir aquele fractal, ela vai voltar aos 6. Outra escolha do CIT também é varejo, é a Vivara. Com a Vivara, por enquanto, ela está na abertura de dezembro, que é 22,46, ou seja, está uma faixa 50. A abertura da semana dela, 22,76, só que ela já mostrou, por enquanto, continua mostrando uma pressão nos 23. A possibilidade aqui é um ombro, cabeção ombro invertido, com uma pequena recuperação até a faixa 50, porque aqui é o espaço que a gente tem até a média, de 20, e aqui é o IPO dela. Aqui é 2022, abertura de novembro, 25,80. E aqui do ano passado. Então, para mim, ela vai recuperar, mas a tendência dela, além de testar a abertura do ano passado, ela vai testar os 21 também. E a zona de decisão continua nos 20. Ela abriu com gap e não fechou. Uma pressão de compra muito grande aqui nesses 22,50. No ano perde 33. 2021, 2022 foi só paulada também. Que o preço, né, apesar do público da Vivara, né, a Vivara, ela está posicionada no setor de luxo, né? Consumo premium, e isso tem de ser menos sensível a oscilações econômicas, ou seja, em período de alta inflação. O público-alvo continua, né, consumindo. Ela expandiu também as lojas, rede de lojas, mostrando também estratégias de omnichannel, assim como a CIA. Agora, só que é um porém, né? Porque primeiro, né, que o preço de uma joia inclui o custo dos materiais, né, os metais, as pedras preciosas, o trabalho artesanal. Só que na revenda, né, o valor é geralmente calculado com base no peso dos metais, na qualidade das pedras, e esse valor pode ser significativamente menor do que o preço original. Então, há uma desvalorização imediata, né? Assim como os carros, as joias muitas vezes também sofrem uma desvalorização, né? Principalmente porque o mercado secundário não considera os custos de design, marketing, lucro da marca, nada disso. E ela também produz em larga escala, né? Não tem nada de exclusivo nas peças. Já é um outro fator, né? Mas assim, problemas também na gestão da Vivara, né? Que o CEO voltou, foi embora. Houve alguns que procou aí ao longo do ano, que foi esse gap aqui também, é de março, que ela nem conseguiu fechar, ela se aproximou em setembro. Ela só nessa semana ela perdeu 18. Aqui está a abertura do ano, e a máxima histórica dela é 35,20 também, que é o início do ano. Então ela vai refazer esse movimento aqui, que é a primeira semana de julho, vai bater os 21, porque ela só vai reverter isso aqui, esse movimento, se confirmar voltar a superar 30. E por enquanto, né, desses 24,50, que é 2022, há uma pressão ainda muito grande aqui nesse nível. Olha o mês. Ela vai bater os 21. Agora, se perder os 20, que é a zona de decisão, nível que ela vem testando desde 2020, da pandemia, 61,8 é R$ 15,72. Foi o início do ano que eu projetei aqui, ó. Ela engolfou. Então, vai bater os 15,72 ainda. Agora é certo dela refazer.
Esse movimento aqui de julho, agosto, setembro, que é 31, que é 21. Para se perder esse nível, 15,72 é o 61,8. Mas também está muito ruim isso aqui, ó. Muito ruim. Ela praticamente continua no range entre a faixa aqui dos 32 e os 20. Probabilidade maior para mim é justamente ela refazer pandemia. A mínima histórica dela tá aqui pelos R$ 9,00, 8,97, que é março de 2020. Então, tá bem ruim aqui também a situação para a Vivara. Eu acredito que uma Selic alta, mesmo com esse público-alvo aí, eu não sei. Não acredito que vá favorecer, não. Pelo contrário, para mim, pelo contrário. Outra queridinha do Citi é a Prio. É alta nos preços do petróleo, né? Com influência do cenário global, claro, pode favorecer que as empresas como a Prio, mesmo no ambiente doméstico, de juros elevados, a situação no cenário fiscal, né? Ela se beneficia de exportações, né? E os custos são relativamente baixos em seus ativos de exploração, porque ela explora campos maduros. Isso, né, desde 2016, porque 2014 foi o pior ano dela aqui. Aliás, 2011, né? 2014 foi onde os preços caíram, tiveram forte queda. 2013, 80%, e no ano ela perde 12%. Foi a mudança de estratégia, algumas mudanças da Prio, né, que é onde ela começou a se recuperar. Terceiro trimestre, prejuízo, resultado e receita negativos na Prio, né, as quedas entre 2011, né, que a gente vê aqui, e 2015 foram consequência do contexto global adverso no setor de petróleo. Os desafios internos de escala, de eficiência. Então, houve uma reestruturação, foi aí a partir de 2016, né, inovação também, o que transformou a Prio, antiga PetroRio, das empresas mais bem-sucedidas no setor. E é a preferência do setor, é a preferida. Mas ela no ano não está muito bem, não. Por enquanto, perdendo um 12, né? Em 2014, o barril do petróleo caiu significativamente, quando houve o excesso de oferta global e época também que a Dilma andava por lá, né, Dilmanta. A Prio também era uma pequena produtora, ela tinha operações limitadas, ela não tinha diversificação de ativos ou produção em larga escala, isso foi depois. Então, o impacto foi bem grande, né? Então, ela teve dificuldade em manter as margens operacionais. Também tinha um endividamento, alto endividamento, sem fluxo de caixa, né? A queda nos preços do petróleo aumentou a percepção de risco. Então, na época, havia dúvidas, né, se ela teria capacidade de se manter viável no longo prazo, mas também tinha problemas com diretoria, né, com gestão. Então, a partir de 2015, começou as mudanças, né, passou por uma reformulação estratégica, a mudança na gestão. E aí houve o foco na eficiência operacional, porque a estratégia dela, ela começou a adquirir campos de petróleo maduros, ou seja, aqueles que as grandes petroleiras já não tinha tanto interesse, né? São campos, né, que já estão em produção. Isso diminui os custos, né, e maximiza o uso da infraestrutura existente. Aqui é a abertura de novembro e aqui do mês de outubro. Agora, a Prio, né, se ela conseguir superar os 41,50, ela pode refazer parte desse vazio que está aqui, que é 44. Inclusive, tem gap aqui para fechar. O que eu acredito aqui agora é que ela vai voltar no fecho de ontem. Abertura de dezembro da semana e o fecho de ontem, 39,90, ou seja, ela volta aqui para atuar nos 40.
Porque se ela confirmar esse número inteiro, os 39, o que eu vejo aqui é um mastro bandeira de baixa. Ela vai voltar aqui, ó, para a abertura do ano passado. Ó, e é ali é que está o problema para ela. É 36,82. Olha as médias se cruzando, confirmando o movimento prévio. É agosto, né? Ela reverteu. E a barra aqui é grande, de julho, tem um gap que não foi fechado e onde ela pode fechar. Agora, o problema para ela está mais abaixo, que é 28, também tem gap aqui, ó. Se ela perder esses 28, aí é 2022. Então, tá complicado aqui para Prio. Se não superar esses 41,50, a gente tem um máximo bandeira de baixa, e ela volta para o ano passado. O próximo suporte dela é 37. Se o preço do petróleo, né, também ajudar, onde ela pode se recuperar, mas aí depende aqui da faixa dos 41,50. Iguatemi, que é assim como o Vivara, né, opera ativos premium, mercado shoppings, né, de luxo, mas o setor, né, ele é bem impactado pela alta da Selic, né, os financiamento. Só que se for olhar a escolha, né, só por esse que se destaca por operativos premium, né, devido à clientela, né, de alto padrão, mas isso por si só, olha o mês, bem ruim, né? Olha a mínima histórica de Guatemi, tá lá nos 14,60. Isso aqui é 2022, tem muita sombra aqui embaixo. Pelo menos para os 17, Guatemi volta. Abertura do ano passado, aqui 18, 23, e ó, os compradores aqui nos 17. Provavelmente vai voltar para cá. Então, o impacto, né, há um impacto do cenário econômico. A Selic alta, os custos de financiamento aumentam, né, para todo mundo, mas especialmente, né, para quem está bem alavancado. E aí o consumo vai desacelerar. Mesmo com esse público-alvo menos sensível à renda, segundo eles acreditam, Vivara e Iguatemi. Eu, pelo que a gente vê no gráfico, não está refletindo, não. Ó, no ano perde 22 e vai perder mais. Agora, a Iguatemi tem esse espaço aqui até os 19,50, né, inclusive com um gap aqui para fechar. No entanto, né, com a barra da semana passada, tem uma barra grande aqui, da semana passada, que é da quinta-feira, Iguatemi ainda pode voltar aqui nos 18,60, que é a abertura dessa barra, né, fazer mais um movimento aqui, até bater os 19. Ainda assim, o movimento que a gente tem aqui é de continuação, tá bem ruim mesmo. A abertura de novembro está aqui em cima, que é 21,19. E aí confirmou no final do mês, né, engolfou. Olha a semana. Vai tentar uma recuperação, pelo menos até a faixa dos 19,50. Uma barra grande aqui. E aqui também, olha, um ombro, cabeça a ombro. A neckline é 19. Aqui é a neckline. Então, vai fazer mais uma recuperação até confirmar. E aí vai bater os 17. Pelo menos. As sombras aqui. Que aí já é 2022 e o ano passado. Tá muito ruim isso aqui. Muito ruim. Olha, olha em 3 meses. Olha rejeitando julho, agosto, setembro.
É certinho. Vai voltar aqui para baixo. Muito ruim o papel. Agora, amanhã, né, com a política monetária, o 0,75, 1%. Seja qualquer um, né, no percentual de alta 0,75, 1 ponto, para mim o Ibovespa vai reverter. Não adianta, o real tá bem desvalorizado esse ano e a tendência é piorar. Olha o trimestre aqui, o terceiro trimestre dela. A receita não cresceu muito, o resultado negativo. Segundo trimestre, a mesma coisa. Primeiro, prejuízo mesmo. O ano passado também o desempenho dela foi péssimo, mas ainda assim teve alta de 31. Então, ela vai voltar aqui para baixo, fazer mais uma correção até alcançar os 19,50. Ainda assim, né, que eu tenho resistência aqui em cima. Ainda assim, o que eu acredito é que Iguatemi vai voltar para essas sombras, vai bater os 17. Porque aqui, ó, é o IPO dela, que é R$ 20,59.